Olá, de Jorge Simenon, carta para a minha mãe. Continuando. Pouco importa o vai e vem das pessoas no teu quarto. Aliás, não parece vai e vem nenhum. Têm um passo tão leve que não se ouvem entrar nem sair. Sentadas, se descobrem uma cadeira ou de pé, ali ficam durante horas, talvez à espera de verem a morte passar. Só a freira é que não muda. Só ela mantém a sua imobilidade de cera, com um rosário de contas enormes e castanhas no regaço. Não sei do que está à espera. Provavelmente do mesmo que os outros. O mais fiel é um homem corpulento, que faz vagamente parte da família e que me escreveu por 2 ou 3 vezes porque queria que eu lhe comprasse uma casa nos arredores de Liege, para ele e para a família. Não te disse nada, mas sei que suspeitas de alguma coisa. Afinal, somos só nós os dois que, em certa medida, nos defrontamos. Tens 91 anos, mas para mim não envelheceste. Sempre tiveste esse rosto delicado, essa tez mate, esses lábios que por vezes ficam ligeiramente repuxados. Eu já vou nos 71 anos. Há entre nós uma diferença de 50 anos. 50 anos que não me dizem quase nada acerca de ti e ainda menos acerca dos anos que me precederam. Por que motivo és tu, a mais nova, quem possui o álbum de família? As tuas irmãs mais velhas ou os teus irmãos não te disputaram e tu ficaste com ele porque teimaste em ficar, como aconteceu com tudo o que ganhaste na tua vida? É um álbum grande, de cor verde com cantos dourados e uma flor dourada na capa. Por várias vezes te fiz perguntas acerca das personagens que figuram nas suas páginas. Naquele tempo, a fotografia ainda estava pouco difundida. Tinha de seguir a um fotógrafo que escondia o rosto atrás de um véu preto para fazer a focagem, mas em geral só seguia o fotógrafo nas grandes ocasiões. O teu pai e a tua mãe figuram em lugar de destaque. Também reconheço algumas das tuas irmãs e dos teus cunhados que conhecia em criança. Mas há outros de quem nada conseguiste dizer-me. Pergunto a mim próprio se tu própria saberias quem eles eram. Em particular, uma mulher muito empertigada, de olhar fixo, rosto austero, com um uniforme que eu não conhecia e que ainda não conheço, o uniforme, tanto quanto pude perceber, de uma seita religiosa alemã. E também um jovem, fardado de oficial do Kaiser, que deve ser um dos meus tios. Mas ao olhar para ti, não é neles que penso, é numa outra fotografia, uma mulher muito jovem, ainda em fase de crescimento, envolta num véu de crepe preto, desde o chapéu também de crepe preto até ao chão. És tu? Não sei que idade terias, não sei por quem estás de luto, e tu sabes. Nessa época houve tantas mortes na família que me acostumei mais a ver-vos a ti e às tuas irmãs cobertas por véus de crepe do que com roupas claras. Durante todos estes dias, há alturas em que pergunto a mim próprio se tu, na tua cama de hospital, e eu, numa cadeira incómoda, não estamos a jogar a um jogo estranho. Sabes que vais morrer? O meu amigo Armand não te escondeu e fez bem, aliás, nunca foi fácil esconder-te fosse o que fosse, portanto, já vives como que fora do mundo dos humanos, quero eu dizer, e olhas para nós com o que talvez seja uma certa ironia, mas também com piedade. Porque nós, que também te olhamos, ainda temos um caminho mais ou menos longo a percorrer e ninguém nos pode dar uma ideia do que será esse caminho. Tu sabes. E é isso que te torna superior a nós. E talvez seja também a explicação do sorriso que de tempos a tempos aflora nos teus lábios. No entanto, já tiveste 17 anos. É a idade que dou à jovem de luto da fotografia. Talvez 18. E ainda te restava uma certa graciosidade da infância. Foi por essa altura que apareceste no Innovation, um dos principais armazéns de Liege, e onde, como me disseste muitas vezes, foste segura de ti, quase com um desafio no olhar, ter com um tal M. Bernheim
que era então o gerente dos armazéns. Estás a ver? Não me esqueci do nome. M. Bernheim. O homem que marcou uma primeira etapa na tua vida porque no dia seguinte começavas a trabalhar atrás de um balcão. Fui muitas vezes ao Inovação contigo, quando era miúdo, conhecias a maior parte das vendedoras. Andavas de secção em secção, apertando mãos e dando notícias tuas. Essas notícias não deviam ser nada alegres, porque as conversas terminavam quase sempre com um lenço sobre os olhos. Sempre desejei ter uma fotografia tua em criança, logo a seguir à morte do teu pai, na época em que vivias com a tua mãe, perto da Rue Ferronstrée. Não há nenhuma no álbum. Há uma grande parte do teu passado que não deixou qualquer rastro e é justamente a que mais me seduz. Tudo me leva a supor que já eras uma miúda extremamente nervosa, extremamente sensível, mas que, não sei por que milagre, mantinha o seu equilíbrio e a sua teimosia. Teimosa sempre tu foste em toda a tua vida e agora que estás aí, nessa cama de hospital que será o teu leito de morte, não tenho a certeza se não terás escolhido a hora da tua morte. És bem capaz disso. Mais um mistério. Como é que o meu pai e tu se conheceram? Na secção do Inovação onde trabalhavas, havia uma colega tua, Valérie, baixinha como tu e nada bonita. Tu e ela eram muito amigas. Quando o grande Désiré passava pelas montras do armazém, uma de vocês, não sei qual, dizia: que bonito andar. Porque o meu pai, que media 1,85 m e era esguio, caminhava a passos largos e tão regulares como um metrónomo. Foi através dessa montra que o contacto se estabeleceu entre vocês os dois e nasceu aquilo a que chamaram amor? Quando eu era um jovem, e mesmo mais tarde, quando comecei a ser homem, os pais nunca falavam dessas coisas. Todos os dias, à mesma hora, Désiré beijava a mãe na Rue Puy-en-Soc e dirigia-se quase mecanicamente para o escritório que ficava perto da Gare des Guillemins. Era já um dos empregados mais importantes da seguradora onde trabalhava, porque era o que tinha mais estudos. Ao voltar para casa, à hora do almoço, fazia de propósito um desvio de quase meia hora para te ver através da vidraça do Inovação. Já tinha dado por ti? Já se tinha apaixonado pela rapariguinha de cabelos de um louro quase branco? Também não sei. Tive de passar dos 70 anos para perceber que não só o meu passado, mas também o teu e o do meu pai, que tanta importância têm para o que vinha a ser depois, são como uma parede branca, uma silhueta, de tempos a tempos, rostos conhecidos e ainda mais rostos desconhecidos no álbum das fotografias. Pedaços de frases ouvidos aqui e ali. Duas das tuas irmãs, pelo menos, eram tão nervosas como tu, nervosas e excessivamente impressionáveis, o que não significa que fossem desequilibradas, embora uma delas tenha morrido naquilo a que então se chamava um asilo de loucos e a outra com 40 anos por excesso de bebida. Diria antes que eras de uma sensibilidade anormal e que eu não sou o único que herdou mais ou menos essa característica. Em criança e na adolescência, tinha crises frequentes de sonambulismo. Houve alturas em que tu e o meu pai me foram apanhar em camisa de noite de algodão branco à esquina da rua. O médico aconselhou-vos a colocar grades nas minhas janelas e até à minha partida de Liege nunca deixei de ter essas grades diante dos olhos, como um prisioneiro. Chegado a esta idade, ainda tenho crises de sonambulismo, o que é muito raro. 2 dos meus filhos, pelo menos, são sonâmbulos, embora não tivessem sido concebidos pela mesma mãe, e para terminar, o meu neto também é sonâmbulo. Será herança tua? É provável, porque o meu pai era um homem calmo, que eu nunca vi nervoso e que nunca perdeu o controle de si mesmo. E com a miúda da Rue de Ferronstrée, com a miúda da Rue de Ferronstrée que eu me pareço, e é por isso que os meus olhos te interrogam com tanta intensidade. Procurar a segurança a todo o custo era uma das tuas formas de reagir? Ainda não havia pensões de velhice ou segurança social, uma simples doença podia desequilibrar toda a existência de uma família.
O pobre do Désiré tinha uma profissão que não comportava qualquer pensão, qualquer garantia de estabilidade. Quando penso que nem sequer fizeste um seguro de vida. Ouvi inúmeras vezes esta frase quando não estavas nos teus dias. Désiré não dizia nada e voltava a cabeça porque era a única coisa que podia fazer. Só vim a saber mais tarde, quando ele morreu, aos 44 anos, de uma angina de peito. Foi o médico que me disse. Aos 25 anos, já ele sofria desse mal e para as companhias de seguros, incluindo aquela onde trabalhava, Désiré era aquilo a que se chama, mais ou menos elegantemente, um grande risco. Calou-se até ao fim. Não te quero mal por isso. Não era ele quem tu me davas como exemplo para o meu futuro, mas um tal M. Reculé, um sexagenário que não sei por que meandros passara a ser um vago amigo de família. Já não trabalhava e não tinha de trabalhar porque era reformado. Tinha trabalhado nos caminhos de ferro do Nord Belge e nas companhias de caminhos de ferro já havia reforma. Via-me-lo passear, sorridente, seguro de si, tirando proveito de todos os anos que passara atrás de um guichê. Nem sequer tinha de se preocupar com o futuro da mulher porque, quando ele morresse, ela também receberia uma pensão. Estás a ver, mãe? Os filhos observam e escutam. Por causa da doença do meu pai, ou melhor, pelo facto de ele não ter seguro, tu empurravas-me para o funcionalismo, para um guichê, para um escritório da companhia do Nord Belge, ou coisa do género. Poderei querer-te mal por isso?